Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos ler na Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao capítulo 6, versículo 4. O texto para nossa meditação nesta oportunidade. Assim está escrito: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também, os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse será o texto para a nossa meditação. Vamos pontuar aqui em alguns versículos 6 princípios que Deus espera ver funcionando no seio da família. Entendemos que a família é uma instituição divina, foi criado por Deus, foi exercida por Deus quando no Jardim do Éden ele fez a união de um homem com uma mulher para viver a vida comum do lar e ali então terem a sua vivência, a sua complementação e com isso então pudesse propagar-se a espécie, a procriação humana, através deste casal que Deus uniu, formando uma família. E a partir dali então, que toda a terra passou a ser povoada, de um só descende todos, de um homem e uma mulher descendem todos os demais. Todos nós nascemos no seio de uma família, por uma vontade e permissão de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, o primeiro milagre que Jesus realizou, ele realizou este milagre numa festa de casamento, numas bodas, onde estava se realizando ali a alegria, a concordância de ambas as famílias, os amigos que foram para prestigiar, e Jesus também foi convidado, ele, a sua mãe e os seus discípulos, e eles lá estiveram. E na oportunidade, todos sabemos, quando faltou vinho, Jesus fez da água vinho, multiplicando-o. E então, a sua glória manifestou-se ali, e a partir de então as pessoas passaram a crer em Jesus. Mas o que nos chama a atenção é que Deus instituiu a família, Jesus confirmou aquela instituição, aprovou o que Deus, o Pai, tinha feito,
E a partir de então, toda a humanidade está agora debaixo desta instituição divina, debaixo da promessa de Deus, e cada um de nós desfrutando destas ricas e preciosas bênçãos. Não existe nação, não existe grupo, não existe nenhuma entidade que não seja formada através de famílias. Família é a célula máter da sociedade. Sem famílias não há uma sociedade organizada. Vivemos dias em que eles estão procurando solapar a família, desacreditá-la, desestruturar, desestabilizá-la, romper com a família, a instituição familiar. Se chegarem a este absurdo, então todas as coisas elas vão ser dissuadidas, elas vão ser dispersas, não vai haver mais nação, não vai haver mais entidade, não vai haver concórdia, não vai haver o estabelecimento da vida humana na Terra, porque isto está intrinsecamente ligado à instituição chamada família, criada e aprovada por Deus e mantida nos nossos dias. Então, quando Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Éfeso, ele vai fazendo um paralelo sobre os deveres domésticos com a igreja de Cristo, a relação de Cristo com a igreja. Então, nós observamos ali que a maneira como Jesus se portou diante de Deus o Pai, Paulo traz ali, naquele exemplo de Jesus, lições que devem ser vivenciadas na vida em família. O primeiro versículo que li, nós encontramos no versículo de número 22, Paulo aconselhando, dizendo o seguinte: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos no Senhor. Sujeitar-se é no sentido de cooperar, colaborar, ajudar, contribuir, enfim, estar disponível para que o lar seja bem fundamentado. Por isso que o próprio Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. E ali nesta uma carne, Deus estabeleceu a hierarquia na família, para que não haja confusão, para que não haja desencontro. Então diz-nos aqui que o marido, Deus é a cabeça do homem, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E por essa hierarquia estabelecida por Deus, atravessa a autoridade que foi delegada para a concórdia, para o bem, para o crescimento e o fortalecimento da instituição chamada família. Então, no versículo de número 22 e o versículo de número 29, nós lemos assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Hoje em dia, as pessoas têm deturpado o sentido desta sujeição, submissão, e colocando na condição de escravidão, o que não é verdade. Isso está totalmente fora do princípio estabelecido pela palavra de Deus, mesmo porque Deus nunca aprovou um estado de escravidão. Então diz, submeter-se, quer dizer, é colocar-se como cooperadora, como auxiliadora, como ajudadora, como aquela que aprova e ajuda para que o lar, todas as funções nele, possam se desempenhar da melhor maneira possível. Então, em primeiro lugar, está aqui a cooperação. Cooperar em harmonia, em concordância. Esse deve ser o primeiro princípio que Deus espera encontrar no seio da família. O segundo princípio, aqui falando sobre a mulher, e o segundo princípio falando sobre o homem. No versículo 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Então, à mulher, a submissão, o respeito, a reverência, ao homem, o amor demonstrado, a responsabilidade, a provisão, enfim, todo o cuidado necessário. Então, nós encontramos o princípio aqui do amor. Porque, com relação ao homem, diz para amar. Porque ele precisa demonstrar. Porque se deixar à própria vontade, isto pode passar batido. Quando Deus diz isso, a mulher já diz diferente, porque ela, por natureza, já tem aquela demonstração de amor. Mas o homem precisa viver e praticar esta função estabelecida na palavra de Deus. Diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres. No versículo 25 que nós lemos, referindo-se a Cristo que amou a igreja, e por amar a igreja, ele entregou-se por ela. Na vida familiar, também, o marido, ele é aquele que devota amor para a sua esposa, futuramente vamos ver para os seus filhos, e ele deve demonstrar este amor na sua vivência, no seu cuidado, na harmonia e no relacionamento. No versículo 25, versículo 33, que já citei, diz-nos assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, referindo-se ao homem, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Reverenciar aqui é no sentido do respeito, havendo o respeito. Isso tudo são normas para a convivência em família. Se houver cada um vivendo a sua própria maneira, desprezando os princípios que foram estabelecidos por Deus através da sua palavra, não vai haver um lar harmônico, feliz, abençoado e próspero pelo Senhor. Vai haver desencontros, desavenças, dificuldades e embaraços. Quando se caminha pelo princípio estabelecido pela palavra de Deus, as coisas vão se encaixando, cada uma dentro do seu propósito, o nome do Senhor vai sendo glorificado, as vidas vão sendo fortalecidas e edificadas, e elas vão prosperando diante da presença do Senhor. Então aqui nós encontramos a questão do respeito. Então, em primeiro lugar, a cooperação ou a submissão. Segundo princípio, o marido amar a sua esposa. Terceiro princípio, o respeito, a reverência, tanto de um para com o outro. Isso deve ser recíproco. E nós observamos também que quando se parte por este caminho estabelecido pelo Senhor, vai manter aquele princípio que foi estabelecido por Deus de viverem como se fosse uma só carne. O que quer dizer isto? Harmonia, cooperação, concordância, união, disponibilidade para juntos prosseguirem, sendo sempre fortalecidos, edificados e amadurecidos pelo poder do Senhor nosso Deus. Então são estas funções que Deus espera ver no seio da família. Nós observamos aqui 3 delas: cooperação, o amor e o respeito, ou a reverência, conforme já dissemos aqui. Quando vamos para o capítulo 6, que uma família completa é aquela família que Deus uniu e que dela descendem os seus filhos. E diz com relação aos filhos que eles devem, em virtude do ambiente do lar em que vive, de ver a cooperação da mãe e a reverência, o amor e o respeito do pai para com a mãe, estes filhos devem ser motivados a viver uma vida de obediência juntamente para com os seus pais. E a palavra de Deus diz: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então aqui o princípio da obediência que deve existir
no seio da família. Isto da parte dos filhos com relação aos pais, que são autoridades dado por Deus para cuidar, orientar, prover, instruir e ensinar estes filhos. E eles por si devem devotar aos pais, tanto ao pai quanto à mãe, toda obediência integral a estes pais, porque a palavra de Deus diz que isto é justo diante do Senhor. E nós observamos aqui, esta obediência é uma obediência filial, é a obediência de filhos para com os pais, é aquela obediência voluntária, não é uma obediência em função de receber alguma coisa em troca, não, isso é uma negociata. Quando fala obedecei, fala aqui obedecer como princípio estabelecido por Deus. Não é uma troca, é uma voluntariedade do coração em obedecer ao Senhor, segundo estabelece a palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando estes filhos partem por este caminho da obediência, eles vão ficar à disposição dos seus pais, às ordens dele, vão atentar, vão obedecê-lo e vão ser ricamente abençoados pelo Senhor. Com relação aos filhos, temos dois princípios: o princípio da obediência e o princípio da honra. O da obediência é este: filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O princípio da honra diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá, porque que é o primeiro mandamento com promessa. Então, é um mandamento estabelecido por Deus que traz consigo uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, veja, há uma promessa de Deus para este caminhar. Há uma promessa para a submissão ou a cooperação da mulher junto ao marido. Há promessas de Deus para o marido que devota amor para sua esposa. E nós encontramos também o respeito de um para com o outro. O comportamento digno, que não vai expor nem a este, nem àquele, mas vão viver de acordo com o princípio que está estabelecido na palavra de Deus. Com relação aos filhos, já vemos aqui dois princípios. O princípio da obediência aos pais, que isto é justo, e o princípio da honra, que é o primeiro mandamento com promessa, que Deus prolongará os dias de vida que viver aqui na terra. E por fim, nós encontramos no versículo 4 do capítulo 6, dizendo-nos assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o cuidado que os pais devem ter na criação, na educação, na instrução dos seus filhos, é para que eles não sejam provocados a ira, mas que eles sejam, conforme nós observamos aqui, criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Procurar entender o plano, o propósito de Deus, a vontade de Deus para o bem da família e transmitir estes ensinamentos por uma vida exemplar e depois pelas palavras aos filhos, para que eles, ao ouvirem dos pais as palavras e observarem na conduta deles o exemplo, eles possam então seguir, deixar-se admoestar e ensinar na doutrina do Senhor. O ensinamento da parte de Deus e a admoestação, quer dizer, a exortação, o encorajamento, enfim, a forma de conduzi-los para uma vida de comunhão com Deus e um crescimento dentro do propósito e da vontade do Senhor nosso Deus. Então aí estão 6 princípios que o Senhor Deus certamente espera ver no seio de cada família. E quando estes princípios estiverem estabelecidos dentro da família, esta família vai ser uma família
modelo, uma família exemplo, uma família que vai ter consigo a bênção de Deus e a aprovação de Deus, porque estão vivendo à luz do princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus através da sua palavra. Então, qual é o primeiro princípio? É a cooperação. Mulheres, sede submissas a vossos maridos no Senhor. Segundo princípio, para os maridos. Maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Terceiro princípio, o respeito, a reverência de um para com o outro, a compreensão. Esse respeito, ele é necessário para que mantenha-se as coisas na mais perfeita ordem para o seguimento daquela instituição familiar aprovada pelo Senhor. Com relação já aos filhos, dois princípios: obediência e honra. Obediência e honra, que deve ser tributado aos pais. Obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Segundo princípio dos filhos, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com relação aos pais, na disciplina dos filhos, na instrução, na educação, disciplina e admoestação do Senhor. Isto sem que haja irritação, sem que haja imposição, mas por uma única e exclusiva demonstração de amor, de lealdade, fidelidade para com Deus e amor para com os filhos. Colocá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Então, estão aí estes 6 princípios que, de maneira bem simples e objetiva, espera-se ver no seio desta família que nos nossos dias está sendo solapada, desacreditada e muitas das vezes estão colocando outros propósitos para a família que não tem apoio na palavra de Deus. Quem conhece a Jesus e está servindo a Ele, sabe dos fundamentos que estão na palavra de Deus e certamente deveremos procurar viver e praticar estes princípios que estão estabelecidos, pelos quais Deus espera que nós possamos viver a vida comum do lar, servindo a Ele com alegria e gratidão, mas demonstrando no seio da família estes importantes princípios para que o nosso lar seja um lar de bênção, um lar abençoado pelo Senhor, um lar onde podemos desfrutar de paz, de alegria, de comunhão e usufruir crescimento em todos os sentidos da nossa vida e contribuindo também para a continuação da família através dos filhos que virão. O Senhor colocará sobre nossa responsabilidade. Ao viver e ensiná-los, eles vão observar, aprender e praticar quando chegar a sua oportunidade de constituir, então, a sua família. Todas as famílias, ela vem neste caminho. Por isso que se aprende a conviver, aprende a como estruturar um lar e uma família, porque nós temos um manual, um livro modelo, que é a palavra de Deus, que tudo isto começa em Deus. Tudo quando começa em Deus, vai bem, vai dar resultado, vai ser permanente, o fundamento vai ser estabelecido. Então, sobre este fundamento de uma vida com Cristo em Deus, esta família, ela vai ser ricamente abençoada e ela vai vencer todas as intempéries, todas as dificuldades, os vendavais, as chuvas, as tormentas, enfim, tudo quanto vier para ir contra a instituição da família. Esta família preservada à luz da palavra do Senhor não se deixará intimidar, mas demonstrará a sua força em Deus pela obediência e pelo comprometimento com o que está estabelecido na palavra do Senhor. Que possamos seguir por este caminho, demonstrando estes 6 princípios
importantes, o casal, a família, os filhos, para que possam então glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então, para a lembrança, o primeiro princípio é o da cooperação. O segundo princípio, do amor. O terceiro princípio, do respeito. O quarto princípio, da obediência. O quinto princípio, da honra. E o sexto princípio, da disciplina. Estes 6 princípios, eles devem estar presentes no dia a dia, na vivência da família que constituímos pela vontade de Deus, desfrutando da sua aprovação, do seu cuidado, da sua bênção e da sua provisão. E quando nós entendermos isto e nos colocarmos para fazer segundo o Senhor Deus espera da nossa vida, certamente nossa família vai ser chamada uma família de bênção, um lugar de bênção, de paz, porque estamos vivendo e construindo uma instituição que foi criada por Deus e nós estamos desfrutando das bênçãos desta instituição que se chama família e é alvo do amor, do cuidado e da proteção de Deus. Vivendo assim, iremos até o fim e com a nossa família haveremos de bendizer, glorificar e exaltar o nome do Senhor e não haverá nenhum embaraço, nenhuma dificuldade que possa nos deter, nos atrapalhar de seguir adiante, olhando para Jesus com toda a nossa família, a semelhança do carcereiro, e quando Paulo pregou para ele, diz a palavra, ele e toda a sua família se renderam aos pés do Senhor Jesus e passaram a servi-lo. E como Josué, quando chamou o povo para se acertar com Deus, ele disse, eu e a minha casa, quer dizer, eu, a minha esposa, os meus filhos, serviremos ao Senhor. Então eram famílias que se tornaram modelos. Possa a minha família, a sua família, a nossa família ser também, em pleno século XXI, um modelo de uma família que serve a Deus, que usufrui das bênçãos de Deus por observar estes princípios importantes e necessários que não devem ser esquecidos, mas eles devem ser praticados a todo instante. A cooperação, o amor, o respeito, a obediência, a honra e a disciplina. Todos estes princípios devem fazer parte da nossa vivência, do nosso dia a dia, se queremos desfrutar esta comunhão com Deus, a alegria e ver diante dos nossos olhos o amadurecimento que o Senhor Deus está provendo para cada um de nós em vivermos à luz do que a sua palavra estabelece para a nossa vida em família, certamente nós o bendiremos e o glorificaremos para todo sempre. Se alguma coisa no seio da sua família ainda não está de acordo com estes princípios, ainda há tempo de voltar à palavra de Deus e buscar nela elementos necessários para que isto se estabeleça e a sua família seja uma família de bênção, uma família de paz, de vitória e que haja crescimento em todos os sentidos. Portanto, não se esqueça a cooperação, o amor, o respeito, a obediência, a honra e a disciplina. Estes 6 princípios não podem faltar numa instituição familiar se queremos que essa instituição vença todas as barreiras e mantenha-se unida até o fim. Como Noé, diante do dilúvio, diante da zombaria daquele povo que não acreditou no que ele anunciava, mas ele, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram dentro da arca, porque mantiveram em família os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Então são exemplos para nós. Exemplo de Noé, exemplo de tantos outros que a Escritura Sagrada deixou registrada. E se nós pudermos observar e relembrar
a vida que eles tiveram e colocar isto na nossa vida, dos dias em que estamos atravessando, certamente estes exemplos vão nos ajudar a sermos melhores em família e melhores diante da presença do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, continue sempre abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.